Bom dia, gente, tudo bom? Estão fazendo o distanciamento? Estão usando máscara? Estão usando álcool gel? Que bom, porque juntos a gente vence essa pandemia. Bom, hoje no Gradativamente a gente vai ter uma aula sobre o processo de colonização da América Portuguesa. Nos dois primeiros vídeos, nos três primeiros vídeos que a gente já assistiu, que eu já gravei para vocês, eu falei um pouco no primeiro vídeo sobre a expansão marítima europeia e a ideia do descobrimento. No segundo vídeo eu falei sobre os donatários e a produção de açúcar e as ideias de colonização. No terceiro vídeo eu falei mais sobre a União Ibérica e todo esse crescimento econômico que o Brasil teve, mas também a sua quebra. Hoje a gente está fazendo uma aula de junção. A gente vai pegar todos esses elementos do vídeo 1, 2 e 3 e fechar nesse vídeo 4 aqui com informações para agregar mais, para delinear melhor o Brasil. Beleza? Bora começar? Então, a gente viu que o Brasil foi descoberto em 1500 e todo o processo de dominação portuguesa na costa nos primeiros anos acabou não acontecendo, até o desenvolvimento do sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema de capitanias hereditárias vai ser utilizado de 30 a 49, onde os donatários, olha aqui ó, as terrinhas dos donatários, serão divididas e eles farão administração, proteção e desenvolvimento e colonização do território. Fato que não deu muito certo, pelo simples motivo de que era muito difícil, era muito caro e era muito complicado. E ninguém estava muito afim de realmente investir. As pessoas vieram para cá, mas não deu muito certo no começo, porque aqui era uma terra inóspita. Aí a gente vai vendo a instalação dos governos gerais no Brasil. Os governos gerais do Brasil vão fazer o processo de expulsão dos franceses. Lembra que no vídeo eu falei da criação da França Antártica e do São Luís Equinocional? Então, esses dois pontos agora, eles estão sendo combatidos pelo governo geral. A expulsão deles é prioridade. E isso também acaba mostrando pra gente que um outro elemento sensacional é a questão religiosa. Por quê? A ação dos jesuítas. Os jesuítas vai ser um corpo religioso criado durante o Concílio de Trento, que vai ser o golpe da Contra-Reforma, porque houve toda a reforma religiosa europeia, onde a Igreja Católica sofreu com a quebra da sua própria instituição, onde a gente vai ter a ideia do anglicanismo, do calvinismo, do zuglianismo se desenvolvendo e roubando até certo ponto as concepções religiosas, mostrando que a igreja não precisa ser tão poderosa, tão dominativa. Mas o que acontece? É a criação do corpo jesuíta. O corpo jesuíta vai fazer o processo de criação de missões na América, difundir a fé, porque eles precisam recuperar a quantidade de fiéis que eles acabaram perdendo na Europa. E além do mais, eles vão fazer um processo de doutrinação indígena. Como assim doutrinação? Eles vão chegar para o indígena e falar: qual é o seu nome? Kaique. Tá, Kaique, agora você se chama João. João, você reza para que Deus? Eu não rezo, eu sigo a intuição dos elementos da natureza. Não, é Jesus. Então você vai ter uma aculturação maciça e uma troca de identidade nativista por uma identidade europeia. Isso vai fazer com que os jesuítas vão se ladear dentro da foz do rio Amazonas e dentro da Bacia do Prata. Nós temos as missões espanholas, que os espanhóis também estão fazendo as suas missões, e as missões portuguesas. Isso mostra pra gente que a Igreja Católica cresceu economicamente. Por quê? São os jesuítas que, com essa conversa com os indígenas, vão acabar ensinando o que é babosa, o que é guaraná, drogas do sertão, que vai acabar gerando um bom dinheiro para a igreja. E, posteriormente, a gente vai vendo entradas e bandeiras, que vai ser aquele momento que você lembra da tua aula da sexta série. Os bandeirantes! Certo, vamos relembrar. As entradas eram financiadas pela coroa portuguesa para que houvesse o processo de busca, de prospecção, de crescimento, de investigação, onde poderia ter uma nova vila ou simplesmente caçar escravos fugidos. Ponto. Isso era financiado pela coroa portuguesa. As bandeiras eram particulares. O que acontecia? Se eu fosse encarregado de encontrar ouro para a coroa portuguesa e não encontrasse, você acredita que a coroa portuguesa iria me contratar de novo? Provavelmente não. E aí o que ia sobrar para mim? Trabalhar como um bandeirante. Um bandeirante faz particularmente, eu chamo os meus amigos, eu chamo lá os meus colegas da educação e falo: vamos procurar ouro. E aí a gente vai para dentro do mato ver o que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Posteriormente a esse processo, por que eu estou falando desse processo agora? Mas as capitanias hereditárias, professor, está acontecendo tudo simultaneamente. Enquanto a gente vai vendo o governo, 1600, já expulsar, a gente vai vendo os bandeirantes
adentrar o território nacional. E isso tudo vai fazer com que haja um processo de crescimento e integração territorial. A gente vai começar a acessar pontos mais extremados dentro desse continente que a gente mal descobre. E isso vai fazer com que haja todo um processo do quê? De luta pelo território. A gente viu a invasão holandesa, a gente viu o aumento do tráfico negreiro, a gente viu a restauração da coroa portuguesa, a gente viu também a expulsão dos holandeses. E posteriormente à expulsão dos holandeses, a gente entra numa situação muito complicada. Portugal estava quebrado economicamente. E quem vem dar auxílio financeiro? A Inglaterra. A Inglaterra dá esse auxílio financeiro firmando com os portugueses o Tratado Metham, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Os portugueses mandam o vinho, os ingleses mandam o pano e assim a gente mantém uma relação econômica sempre estável. Mas isso acabou gerando o quê? Uma grande dependência de Portugal dos ingleses. Mas isso a gente vai falar depois. Então o que acontece? Eles foram lá, começaram a explorar, andaram de um lado para o outro e pum, encontraram ouro. Encontraram em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. 1, 2 e 3. E nisso, após a descoberta, vai ser criado o quê? As casas de fundição e as intendências das minas, onde vai ter uma ideia de regulamentar todo o processo exploratório de ouro. Por que regulamentar? Não é tipo você vai lá, pega o ouro e desaparece. Não, você tem que pagar o imposto. A coroa portuguesa quer garantir a sua porcentagem nos lucros. Então, como eu disse, eles instalam as casas de fundição onde eles cobram um quinto. O quinto era o quinto daquilo que era levado para a casa de fundição. Levava essas 3 pedrinhas para a casa de fundição, aí o cara chegava e falava que esse era o meu ouro, mas eu levei muito mais ouro. Aí o português falava, ora pois, o teu ouro está sujo, está cheio de mercúrio, está cheio de produtos, está cheio de terra. Quando eu fiz a purificação e o processo de fundição do ouro, saiu apenas isto. E aí começa o quê? A levar na cabeça das pessoas, ei, está errado. Isso começa a gerar o quê? Movimentos de rebeldia, como a revolta de Felipe dos Santos, que era contra a instalação das casas de fundição. Mas Felipe dos Santos teve um fim muito tétrico, como a gente sabe, né? Felipe dos Santos foi eliminado do processo. Isso mostra pra gente que o tratado estava vindo, a economia estava crescendo, a gente estava produzindo ouro e fundindo ouro. Esse ouro estava indo para pagar a Inglaterra pela ajuda financeira. Desde a quebra da restauração, alguém tinha que pagar as contas. A Inglaterra ajudou a gente. Então, cada vez mais o ouro foi sendo achado. E aí eles começaram a cobrar mais impostos. Primeiro eles começaram com a captação. Eles decidiram cobrar 17 gramas de ouro por pessoa trabalhando na mina. Se eu tenho 10 pessoas trabalhando na mina durante o dia, eu tenho que pagar 170 gramas de ouro pela utilização e funcionamento da mina por um dia. Se eu tenho 1000 pessoas trabalhando, eu tenho que dar 1,7 kg de ouro. Você percebeu como é abusivo isso? Os senhores de mina começaram a ficar cada vez mais... E aí a gente vai ter a finta, que depois vai ser um imposto agregado à região mineradora de 100 arrobas de ouro. Mas por que eles vão impor a finta, a captação e o quinto? Porque os brasileiros estavam começando a desviar ouro e não estavam levando ouro para a fundição. A gente pode falar disso mais quando a gente falar sobre a questão barroca, que no fundo, toda essa riqueza, toda essa integração, toda essa mobilidade social que o ouro trouxe acabou trazendo o barroco mineiro. O barroco mineiro vai ser a representação artística, poética, da arte sacra, da arquitetura e da questão de desenvolvimento de uma cultura regional e local. O barroco vai ser identificado no Brasil no início do século XVI, quer dizer, final do século XVII, início do século XVIII, posteriormente à questão europeia, do barroco europeu, mas ele simplesmente vai acabar delimitando toda essa questão de beleza, estética e poesia que a gente tem no Brasil do século XVII para o século XVIII. Bom, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, tenham deixado algumas dúvidas no ar ou não, mas por favor, ficou alguma dúvida? Comenta, pergunta, manda no Insta, faz as perguntas aqui no comentário, no chat aqui embaixo. E dá um like, pô. Gostou? Dá um like, manda pro amiguinho. Todo mundo tá precisando estudar. É sempre bom a gente aprender de uma forma um pouquinho mais rápida, dinâmica e interessante, quem sabe. Tá bom? Gradativamente, aquele abraço.